Então, olha só, eu vou usar a mesma ideia, inclusive uma notação parecida, né, com o que eu usei antes. Esse A aqui, ele vai ser tanto a posição da matriz, vai ser tanto a matriz que eu vou estar preenchendo ali, a tabela que eu vou estar preenchendo, quanto uma função. A gente pode pensar nele como uma função que me diz, dados os parâmetros corretos, o valor do alinhamento ótimo para aqueles parâmetros. E quais serão os parâmetros, gente? Os parâmetros vão ser 2, né? Porque eu tenho aqui como relevante o comprimento da primeira subsequência e o comprimento da segunda. Os dois são importantes para mim, né? Diferente do que acontecia no conjunto independente, de peso máximo em caminhos, que eu só tinha, era só relevante um parâmetro, né? Que era qual o tamanho do caminho. Aqui eu tenho 2, porque eu tenho 2 sequências. Tá? Então eu vou ter aqui, olha, A de J, aqui com o I variando de 0 até M, aqui com o J variando de 0 até N. Tá? Então, lá a gente falou com M e N, mas aqui quando eu venho para recorrência eu vou generalizar, porque eu tenho que construir para todo subproblema, né? Então, o índice I e o índice J, eles representam, respectivamente, qual o prefixo da sequência que eu estou considerando. Pode começar quando eles são 0 com o prefixo vazio, e vai quando eles chegam em M ou N com a sequência inteira, né? É com o prefixo que eu estou trabalhando. Então, A de IJ é o valor do alinhamento ótimo, do alinhamento de custo mínimo. Tá? E como que eu escrevo isso na minha recorrência? Primeiro, esse cara aqui é um problema de minimização, eu quero custo mínimo. Então, para pegar o melhor, porque a ideia é essa, né? Olha, tem vários casos, qual que eu vou pegar? Gato de Schrödinger, eu não sei, então eu tenho que testar todos, né? O que significa pegar o melhor entre eles, escolher o melhor entre eles. Problema de minimização é o mínimo aqui, então eu pego o mínimo, né? Vejam o contraste, que a semântica é a mesma, mas lá no problema do conjunto independente era max. Eu pegava o maior entre os dois casos, que eu queria o conjunto independente de peso máximo. Então, o mínimo aqui entre caso 1. Qual que é o custo nesse caso? Vai ser ali, o que eu estou afirmando é que x' e comercial y' é a solução ótima para esse subproblema. Então, eu vou pegar o valor desse subproblema. Tá? Com menos 1, m-1 e n-1. Então, isso aqui vai ser A de I-1, J-1. Mas não é só isso, tá? Vamos usar aqui, ó. Eu estou no caso 1. No caso 1, tá? É o caso em que eu estou considerando que a minha solução ótima ela é composta pela solução ótima para esse subproblema, decrementa 1 aqui e decrementa 1 ali, eu tiro a última posição dos dois, por isso I-1, J-1, faz sentido? Esse paralelo, tudo bem? Mas não é só isso, porque no caso 1, o XM foi alinhado com o YN, quer dizer, o último cara de cada uma foi alinhado. Isso tem um custo, é alfa de XM e YN. Tá? Então isso tem que entrar no meu custo. Só que, só para deixar claro, ali é MN, aqui eu estou trabalhando com I e J. Né? Então aqui vai ser mais alfa de XI e YJ. Tá? Se ficou confuso, antes da gente avançar para os outros, vamos só, olhem para o laranja ali, ó, vamos olhar juntos. O caso 1, lembrem da semântica, era o caso em que os dois últimos caracteres estavam alinhados. Que na sequência ótima os dois últimos estavam alinhados. Se os dois últimos estão alinhados, eu tenho que colocar no custo da minha solução o custo do alinhamento deles. Isso que significa alfa de xi e yj. É só que ali o meu problema tem tamanho IJ, né? Então o último cara do X é o I, o último cara do J é o Jésimo. Por isso XI, XJ, tá? Então esse cara está pagando pelo alinhamento dos dois últimos e isso aqui está olhando para o alinhamento do que sobrou. Tá? Isso aqui junto compõe uma das soluções candidatas, né? Um dos custos possíveis para a minha solução ótima, se for o caso 1 que ocorre. Tudo bem? Vamos para o caso 2, então, que é semelhante. No caso 2, eu tenho o último do x alinhado com o vazio, né, com o espaço. Então, eu vou ter o quê? A de I menos 1, porque
a sequência X diminuiu, né, ela perdeu o último cara, e J, o Y não diminui, né, mais alpha gap. Alpha gap justamente porque quando eu alinho um cara com espaço, é gap que eu pago, é alpha gap que eu pago. Então, esse aqui é o caso 2. Vejam que, olha, I-1J, não por coincidência, aqui eu estava subtraindo o menos 1 e não subtraí aqui, é esse paralelo. E por fim, o terceiro caso ali, que vira o terceiro caso da recorrência, é o caso em que eu alinhei o último do Y com espaço. Então eu vou ter o X do mesmo tamanho, então o primeiro subproblema, o primeiro parâmetro do subproblema não diminui, o segundo parâmetro diminui, né, a segunda sequência diminui, mais alpha gap. E daí fechou. Só colocar a cor ali. Então, essa é a nossa recorrência. Tudo bem, gente? Antes de eu ir para o algoritmo, tá, que sai da recorrência, desenhar uma figurinha aqui ajuda horrores. Em particular, desenhar a tabela, porque isso aqui é uma tabela, né? A gente interpreta ela como uma função matemática, a gente chama ela de recorrência, então ela tem a semântica de função matemática, mas ela acaba sendo também a tabela que meu algoritmo vai preencher. Então vejam só, a minha tabela ela vai do zero, ela vai ter aqui colunas indo do zero até o N, vai ter linhas indo do zero até o M. Então a minha tabela vai ter uma cara assim, ó. Zero, 1, 2, até N colunas ali. O J navega por aqui. E aqui eu vou ter 0, 1, até o N. E no caso, o I navega por aqui. Ok? Essa é a cara da minha tabelinha, essa é a minha tabela A. Ela tem aqui as linhas dela todas. Aqui pode ter um monte, tá? Só fiz algumas mesmo. E aqui as colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Vai pular várias aqui, né? Coluna J. As expressões coluna N. Tá? Olhando assim ficou feia, né? Que tabela horrível, mas tudo bem. Vai nos salvar aqui, ó. Vou pegar o amarelo para destacar essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, que está na posição IJ, como que ela é preenchida? Vamos olhar para a recorrência. Ela vai ser preenchida olhando para uma linha e uma coluna abaixo, ou para uma linha e na mesma coluna, ou para a mesma linha ou uma coluna abaixo. Então, de novo, usando as cores, ela vai ser preenchida olhando. Deixa eu até colocar aqui, vou ter que colocar mais espacinho nela aqui, ó. Deixa eu me arrepender de uma coisa aqui que vai facilitar, só um instante. 3 pontinhos, vamos chamar essa aqui de J-1, né? Tá logo antes do J. E aqui 3 pontinhos aqui, esse aqui é o I-1. Então, os pontinhos eu vou colocar eles aqui, tá, gente? Desculpem mudar de última hora aqui. O desenho ficou pouco rasurado, né? Tá bonito pra caramba. Tá, deixa eu tirar esses pontinhos daqui. O importante é, para preencher esse cara aqui, que é na linha A de IJ, eu vou olhar, seguindo o caso 1 da recorrência, para cá. É esse valor que eu vou olhar, para I-1, J-1, somar com alfa de x e yj e pegar o valor. Para esse outro cara aqui, o roxinho, cadê o meu roxo? Eu vou olhar para uma linha abaixo, então é para cá que eu vou olhar. E por fim, o rosa, eu vou olhar para uma coluna à esquerda. Por que eu gosto de fazer esse desenho? Por que eu acho que isso é importante? Porque isso nos deixa claro
qual a ordem que eu tenho que percorrer as coisas. Tá? Eu nunca posso... lembra? É um algoritmo iterativo que eu vou produzir em PD, um algoritmo iterativo com tabela, mas que tem um espírito recursivo. Ele nunca pode ir acessar a tabela de um subproblema grande antes de ter resolvido o pequeno. Ou dizendo de outra forma, eu não posso começar aplicando a recorrência nesse ponto. I igual a M, J igual a N, percebe? Porque só vai ter lixo nessas posições da tabela. Entende o que eu estou falando? Se essa posição depende dessas, quer dizer que a linha abaixo e a coluna à esquerda daquela posição tem que estar preenchida antes de eu querer preencher aquela posição. Senão dá bobagem. Isso vai guiar a ordem dos nossos laços. Então a recorrência que manda em como o algoritmo vai ser produzido. Qual que vai ser a ordem dos laços, qual que vai ser a ordem dos índices. Por isso que eu estou destacando isso é muito importante. De modo semelhante, onde que está o caso base? O caso base vai estar aqui e aqui. Primeira linha e primeira coluna. Porque eu estou sempre olhando para uma linha abaixo e uma coluna abaixo, tem que ter os casos onde começa. Tá? Então é importante ter isso em mente. Feito esse desenho, vamos fazer o pseudocódigo agora, que acho que ele vai ficar menos jogado. Né?